Beijos para todos, saudades de todos. Sejam muito bem-vindos. Quero saber aqui se alguém tá. Acho que nem todos estavam aqui ontem, então sejam muito bem-vindos. O vídeo de ontem tá gravado. Nós falamos sobre conhecimento e foi muito bacana. Então, quem tiver chance, assista. Trouxe um primeiro posicionamento sobre o que é a ideia do chamado, a forma de vocês utilizarem das informações para criar coisas novas e não necessariamente negócios novos, mas você procurar utilizar as informações cada vez mais atualizadas, você estar em vantagem competitiva e fazer diferente, seja no seu trabalho que você já atua, seja então em um novo negócio ou numa nova ideia mesmo dentro do seu próprio negócio. Combinado? E tudo que eu falar aqui também se aplica à vida pessoal, né? Então isso é muito importante que a gente consiga ter essa análise mais ampla, né? Que é o grande lance que eu falei para vocês ontem. Vamos parar de olhar só micro e começar a olhar global, olhar não só das nossas ações, como a gente pode impactar daqui em diante. Combinado? Então, muito bem. Queria falar mais uma vez, bem-vindos a todos. A live chamado, essa série de lives, vem trabalhar o quê? Alguns conceitos para que vocês consigam fazer diferente daqui em diante e que o seu ano de 2022 tenha 14 meses. Tá? Então, vocês utilizando novembro e dezembro para já começar a plantar, a ter coisas, para não esperar aquela coisa, tipo, depois do Réveillon eu começo, depois do Carnaval eu começo. Porque, gente, né, estamos aqui hoje vendo tragédias acontecerem, então a vida é um sopro e nós não temos tempo a perder. Eu falei disso ontem, eu falei, gente, a minha noção de tempo, de valorização do tempo, hoje ela é muito diferente do que algum tempo atrás. Então, eu acho que isso ficou mais latente ainda hoje, mais do que nunca, certo? Então, vamos lá. Vou entrar já direto no conteúdo. Eu não sei quem conseguiu fazer a pesquisa ontem. O que eu falei? Ontem eu propus que vocês fizessem uma busca básica sobre alguns assuntos para entender assuntos que você se interessa, para entender o que estão sendo discutidos, quais são as informações, quem são as pessoas que estão falando sobre no mercado hoje em dia. E não importa, tá? O que eu propus é sair do universo da bolha Instagram e se jogar no Google e, enfim, fazer algumas buscas um pouco mais amplas, porque senão a nossa visão está muito enviesada nas pessoas que a gente segue, no algoritmo do Instagram, e quando na verdade existe mundo lá fora, existe vida, né? E a gente precisa estar fazendo parte disso e precisa estar atualizado. Assistem exclusivamente aqui. Então ontem eu fiz algumas provocações mostrando para vocês como vocês podem estar atualizados e também buscando novas formas, né, de novas fontes de informação, tá bom? Então, qual que é o lance quando a gente pensa nessa nova economia e tudo mais? Quem não participou ontem e quiser que eu envie a relação de fontes, de bases de dados, de fontes de informação, de formas de você pesquisar mais sobre determinado assunto e ter uma visão mais global, me manda no particular depois, me manda uma mensagem com o seu e-mail que eu vou mandar para você um PDF de sites que você pode fazer uma pesquisa, tá bom? Assiste a aula de ontem, que vai fazer mais sentido, e me manda também esse e-mail. Combinado? Assim vocês vão conseguir ir além na pesquisa do que só o Google Alerts que eu ensinei ontem nos stories, tá bom? Então agora me fale uma coisa, gente. Vocês conhecem alguém que faz algo semelhante ao que você faz, mas que é ruim de serviço? Alguém que é bem fraquinho?
E por que eu estou falando isso? Foi até interessante, eu li ontem uma informação em que você sabia que o Procon é quase que uma exclusividade brasileira? Que na maioria dos países não existe um tipo de serviço assim? Por quê? Porque aqui no Brasil a prestação de serviços é muito ruim, né? O atendimento ao público é muito ruim. As empresas não valorizam tanto essa... Falham, né? Falham na entrega, seja de produto ou serviço, falham. E por que eu tô falando? Porque a partir do momento, como eu contextualizei ontem, que nós temos uma maior possibilidade de alcance, de utilizar a internet como um meio de propagação de informação, mas também de acesso de conteúdo de qualidade, a partir do momento que você usa isso a seu favor, então você consegue o quê? Você está municiado, né? Você tem repertório. Olha só, ontem 3 pessoas elogiaram a minha oratória. E eu falei, gente, eu leio muito, eu estudo, mas eu pratico, eu falo. Eu falei, ai de mim se eu não for boa falando, porque eu ganho dinheiro com isso, né? Eu dou treinamentos, é a minha paixão. Então, o que acontece? A partir do momento que você se municia de informações atualizadas, de informações que você consegue, então, tá atento ao que está acontecendo no mercado, você consegue não só direcionar melhor os seus próximos passos, mas também você consegue ir se diferenciando. E isso é algo que eu quero que vocês prestem muita atenção daqui em diante, até o final da série de lives do chamado vai fazer mais sentido ainda para vocês, porque a diferenciação é o caminho, tá? Mais do que nunca, a partir do momento que tudo é online, tudo é acessível, tudo na palma da sua mão, se você não se diferenciar, não vai rolar, tá bom? E aí o que acontece, né? A partir do momento que a gente trouxe esse contexto de nova economia e o uso da tecnologia, nós estamos possibilitando usar talento e conteúdo a seu favor. Né? Então, muitas vezes, você não teria uma repercussão, você não teria... Aqui mesmo, olha só, eu sei que aqui nessa live tem pessoas me assistindo de cidades diferentes. Ontem mesmo nós tínhamos estados diferentes, inclusive países. Né? Então, eu falei para vocês, a Marina apareceu, a Marina está nos Estados Unidos, a Olga apareceu, a Olga está em Recife. Né? Aqui eu sei que várias tem, tem Araras, tem São Paulo, tem Ribeirão, tem várias cidades. Então, o que acontece? A internet que me possibilita isso. E são pessoas da minha vida, né? São pessoas que me conhecem numa trajetória pessoal ou profissional ao longo dos anos. E hoje nós podemos estar aqui juntos num ambiente virtual. Então, a partir do momento que se eu tenho algo a contribuir, se eu consigo passar alguma informação, vocês estão aqui assistindo. Né? Então, a partir do momento que vocês têm repertório, que vocês sabem fazer as buscas das informações mais atualizadas e conseguem ir tendo insights, tendo reflexões, questionamentos, avaliando a aplicabilidade no seu negócio, na sua vida, isso faz a diferença. Isso faz com que você consiga se diferenciar cada vez mais, tá bom? Então, isso, eu brinco, né, aquela máxima do Lula, né? Nunca na história desse país. Gente, nós nunca tivemos tanta chance de acesso, de alcance e de disseminação. Hoje falam, né, de engajamento. Então, a forma como a gente consegue impactar as pessoas. Então, mais do que tudo, nunca foi dito tanto sobre a importância de você empreender. Por quê? Porque por uma vida nós ficávamos dependentes de passar num concurso do Banco do Brasil, porque eu falei muito disso ontem, né? Sobre como os nossos pais foram criados, como era a economia antes, e por isso aquilo era o que fazia sentido. Hoje não, hoje nós temos informação, hoje você pode aprender uma profissão online gratuitamente, né? Basta o quê? Dedicação, basta você estudar. E aí você consegue se posicionar diferente porque você consegue testar, você consegue acessar aqui a internet e aplicar. E como eu disse, né, aqui
estamos em várias cidades e vocês estão me ouvindo. Ontem, então, tínhamos inclusive outros países. Então, o que acontece? Você consegue hoje, através da internet, executar mais rápido, né? E utilizando a tecnologia, como eu tô aqui, ó, fazendo live por 2 aparelhos, por isso que a hora olho para cima e a hora para baixo. Por quê? Porque de repente eu tenho um alcance maior de pessoas que já me conhecem, seja no meu trabalho, seja minha vida pessoal, conhecem meu caráter, meus valores, conhecem a qualidade do meu trabalho e estão aqui. E aí a tecnologia me permite fazer algo que antes era só presencial. Vocês conseguem, então, de uma forma simples e gratuita, que todo mundo hoje, então, tem um celular que está aqui na mão, né? Vocês têm uma rede social que ninguém pagou para estar aqui utilizando, e você consegue. Então, hoje, quando a gente fala de empreender e conseguir testar as nossas ideias, testar a aceitação, tudo isso você consegue de uma forma. Eles vão falar muito isso, fale, de falhar, e fale rápido. Por quê? Porque a ideia é essa, você ir aprimorando. Ontem eu falei sobre isso, sobre você ter uma ideia, testar, errar, corrigir e recomeçar. E fazer isso até você conseguir, então, ter uma ideia válida que você depois aprenda a escalar, aprenda a dar vazão, tá bom? Então, o que acontece? Ai, deu uma travadinha aqui, deixa eu ver. Deixa eu só um segundinho, deixa eu ver se o Insta volta. Então, o que acontece? Hoje, você consegue, por exemplo, fazer o quê? Você consegue começar a fazer bolos, você consegue fazer doces caseiros, você consegue fazer bordados. Opa, voltou. Que bom. Então, eu estava dizendo, então hoje você consegue testar a aceitação também muito rápido. Você consegue fazer bolos caseiros, doces, um bordado. Você tira uma foto e posta. Você começa a utilizar disso. Não estou nem falando de propaganda, de tráfego pago, de ferramentas de impulsionar, nada disso. Você posta uma foto, ó, por exemplo, esse batom meu. Esse batom, toda vez que eu uso, não tem erro. As pessoas me perguntam, que batom é esse? Que cor é essa? Eu quero um. Tá? Então, o que acontece? Ceci, também morrendo de saudades, baby. Espero muito em breve estar junto de você, viu? Tá travando. Ah, espero que em algum dos dois funcione. Então, o que acontece? Hoje, vocês conseguem testar mais rápido, você consegue postar e mostrar, você consegue ter alcance e você consegue, então, o quê? Direcionar. Olha, isso daqui funcionou legal. Olha, isso daqui nem tanto, né? Então, você consegue, basicamente, às vezes ter apenas de custo a sua matéria-prima e a entrega, né? Uma taxa de entrega. E isso também você consegue, inclusive, hoje negociar. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar o quanto vocês gostam de ler sobre outros casos. Gente, eu sou filha do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A Cecília que está aqui sabe que eu gosto de acordar cedo, então eu sou da que madruga mesmo. E, então, aquele programa de domingo, gente, eu sempre assisti. E o que acontece? Existe uma empresa de biquínis, chama Brazilian Biquínis. Fica lá perto de São Paulo, Barueri, Alphaville. Eles têm um site em inglês e é um casal e mais 5 costureiras em casa, que costuram, que fazem essa produção de biquínis, né, esse modelo brasileiro, e exportam pelos correios para 56 países. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Falta muito o quê, ó? A Cecília fala que eu acordo para varrer calçada, gente, é praticamente isso. Então, o que acontece?
você consegue testar com pouco dinheiro, poucos recursos, né? Ontem eu falei, é muito mais sobre ótica do que fibra ótica, é muito mais sobre visão, sobre perspectiva, do que necessariamente sobre investimento em tecnologia, por exemplo, né? Então, é o que eu estou dizendo, você pega, faz um bolo, tira uma foto, e aí você consegue, então, ter essa repercussão já e ir mensurando, olha, se as pessoas se interessam ou não, e a partir daí você dá outros passos, tá? Então, esse exemplo dos biquínis, gente, de repente, a pessoa não precisa fazer grandes registros, não precisa de custos operacionais altíssimos, é o pessoal fazendo em casa e mandando pelo correio para um monte de país, tá bom? Então, são essas ideias, são esses exemplos que eu gosto de oferecer para vocês para desmistificar, de tornar mais palpável que não é algo lá longe, entendeu? É algo aqui, é algo possível, e aí vai ser dentro do que você gosta de fazer, dentro da sua realidade. Olha só, o Álvaro tá aqui no Face e ele tá falando, assistindo de Bertioga. Com home office ele tá aproveitando e assistindo um pouco aqui, trabalhando um pouco lá. Excelente! São as possibilidades que antes nós não tínhamos, tá? Então isso acontece. Então se você oferece um serviço de qualidade, né? Se você consegue mostrar o seu valor, que não se trata do financeiro, mas sim de então o seu diferencial, que foi o que eu comecei falando. Você consegue então não apenas mostrar o produto ou o serviço, né? Para quem trabalha com serviços, gente, você consegue hoje fazer tutoriais, você consegue explicar, você consegue gerar o desejo, você consegue discutir sobre o assunto, né? Você consegue agregar o valor. Olha o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou discutindo ideias, visão de negócio, perspectiva de futuro e incentivando que vocês tenham alguns insights e dando algumas ferramentas para que vocês se posicionem de maneira diferente, de maneira mais inovadora, e inovadora, mais uma vez, não se trata da tecnologia. Eu dei um exemplo na aula de vendas semana passada, falando o seguinte: hoje, uma manicure que pega e posta, por exemplo, com uma parede atrás bonita e incentiva, faz todo o que a gente chama hoje de instagramável, né? Então, o que acontece? Faz um lugar bonito que as pessoas se incentivem a tirar foto e marcar o local, já é uma inovação. Se ela pega e propõe uma opção, por exemplo, de desconto, você tem 5% de desconto se você fizer uma publicação e marcar 2 amigas convidando para elas experimentarem também. São inovações. Então, tudo que eu quero trazer aqui são ideias e instigar essa visão diferente para que o 2022 de vocês tenha 14 meses e não 12, tá? E mais uma coisa, né? Eu tô dando esse exemplo. Qual que é o meu produto? Qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é mentoria, meu trabalho é orientação, é treinamento de empreendedores. Então, eu tô aqui fazendo o quê? Tô dando uma degustação, né? Eu tô mostrando um pouco de como é a minha visão e aí a gente vê se isso faz sentido para você e você quer ter meu acompanhamento, né? Então, isso é uma forma de eu estar mostrando para vocês a forma de trabalho sendo serviço. Se fosse produto, como eu dei o exemplo, esse batom, gente, não é batata. Eu passo esse batom, as pessoas querem. Eu brinco que é o segredo do dente branco, ele potencializa o trem. Então, isso de agregar valor, de você mostrar qualidade no seu produto ou serviço e usar das ferramentas atuais, e eu não estou falando de virar blogueirinha no Instagram, eu estou falando de usar as tecnologias a seu favor, e é por isso que ontem eu dei o exemplo de fontes de informação, onde você pode buscar não apenas informação de qualidade, mas também aumentar o seu repertório e inclusive questionar. Às vezes você tinha uma opinião que você acreditava muito numa linha de raciocínio e de repente você vê que as coisas estão mudando e você pode escolher diferente, né? Pode mudar de opinião. Então isso é muito importante. E por que eu estou então fazendo toda essa introdução se o tema são habilidades? As habilidades são
né, as características, coisas que você talvez tenha uma maior facilidade, mas que não necessariamente precisam ser intrínsecas suas. Você pode aprender, você pode desenvolver. Então, quando eu falo de oratória, por exemplo, né? As pessoas elogiam a minha oratória. Gente, eu aprendi, por mais comunicativa e extrovertida que eu seja, eu aprendi sobre entonação, sobre. Gente, eu tenho uma dificuldade para falar algumas palavras, é como se eu falasse para dentro. Ó, eu tenho que falar com pausa, porque senão a palavra não sai direito. Mas eu aprendi, porque a partir do momento que eu falo para públicos, as pessoas precisam me compreender, senão não adianta de nada. Então, isso eu tinha uma facilidade, mas eu aprendi. Vocês, ontem não, hoje, por exemplo, a minha irmã viu o post de divulgação daqui do evento de hoje. Ela falou assim, você mesma que fez? Falei, Denise, foi. Só que assim, não é uma coisa que eu tenha a maior facilidade do mundo. Então, daí eu comentei algumas coisas com ela. Tem pessoas que fazem isso com o pé nas costas. E aí a gente pode, pegando o exemplo do bolo que eu dei agora mesmo. Sei cozinhar? Sei. Faço doce? Faço. Mas não me pede um Floresta Negra, não sei. Sabe? Então, vão ter pessoas que vão ter habilidades com alguns assuntos, às vezes trabalhos manuais, outros, raciocínio lógico, pensamento. Ó, eu tenho um pensamento muito estratégico. A minha mãe tem um pensamento muito lógico. E aí o que acontece? Nem sempre o que eu enxergo, ela enxerga e a recíproca é verdadeira, tá? Então o que acontece? A partir do momento que você consegue entender no que eu sou boa e o que talvez outras pessoas possam vir a agregar, a coisa flui. Ontem eu falei que o mundo a partir de agora é de colaboração. Então, isso que eu estou fazendo aqui é porque se nós melhorarmos o nosso meio, os nossos negócios, todo mundo ganha, o nosso país ganha. Então, é a minha forma de contribuição também, ok? Então, o que acontece? Quando a gente tem habilidades, talvez vocês possam aqui falar para mim, olha, Lígia, quais são aquelas coisas que você fala, nossa, eu gosto muito de fazer? Então, por exemplo, eu amo falar, né? Não preciso dizer muito isso. Mas o que acontece? Eu gosto de me conectar com as pessoas. Eu amo um cafezinho, ir bater papo, pôr o assunto em dia, fazer networking, conhecer pessoas, conectar outras pessoas. Nossa, você precisa conhecer fulano, tem muito a agregar para o seu negócio. Eu amo fazer isso. Faço muito bem. Então, hoje, eu disse ontem, hoje o meu networking, ele é internacional. Hoje o meu networking, então, por exemplo, segunda-feira, eu vou ter reunião com uma pessoa num quarto país, entendeu? Eu tive reunião nos últimos meses num quinto país, em 4 países esses últimos meses, né? Pessoas que estão em outros países e que a internet me permite estar junto. E aí segunda-feira eu vou ter um quinto país me reunindo. O que acontece com isso? Sou fodona? Não, não sou. Só que eu sei muito bem o que? Eu tenho iniciativa, eu sou desenrolada, eu vou atrás. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ontem estava aqui, eu não sei se está aí hoje, que eu não vi todo mundo aqui. Veio uma lembrança no Facebook de 2 anos atrás, né? Porque teve pandemia agora. 2 anos atrás, eu fiz um evento no Sebrae e conheci. Não, foi ano passado. Não, sei lá. Fiz um evento em que eu conheci, assisti, fiz uma turma fechada para a minha equipe da Mary Kay. Né? Ontem eu comentei com vocês que esse mês eu faço 14 anos de Mary Kay. E aí o que acontece? Eu fiz um treinamento especial, porque às vezes alguns assuntos santo de casa não faz milagre. E pra mim, hoje eu já aprendi. O que eu não sei, eu chamo quem sabe. Eu não preciso mais ficar tudo passando pela minha boca. Então, eu fechei uma turma exclusiva no Sebrae para a minha equipe. Maravilha. E lá eu conheci o Thiago, que fez o treinamento. Ministrou a semana de treinamentos para a minha equipe. Olha, prestem muito bem atenção nesse exemplo. Nós tínhamos uma turma inteira de pessoas que fazem a mesma coisa ali.
E aí, ao final do evento, o Thiago virou e falou assim, ó, bom, agora que já acabou, eu posso falar um pouco do meu negócio, porque até então eu era a pessoa do Sebrae, e agora eu vou falar, eu, Thiago, CNPJ. E aí ele falou sobre o trabalho dele, ele tinha uma cafeteria, uma representação de uma marca, e ele convidou todo mundo para uma degustação que teria no sábado. Então, a gente teve a semana de treinamentos e aí no sábado ele fez essa degustação. Todas as pessoas foram convidadas. Pergunta quem foi? Eu fui. E aí o que acontece? Quando eu fui para conhecer mesmo o lugar, e eu gratuitamente fiz o que? O exemplo que eu acabei de dar para vocês. Peguei meu celular, fiz uns stories, mostrei as opções, experimentei, dei a minha opinião, tava tudo uma maravilha mesmo. E aí, beleza, conheci a esposa dele, e a esposa dele um doce, Ana Paula, e trocamos figurinhas e ela, você é da Mary Kay e tudo mais. Resumo, Ana Paula virou minha cliente. Maravilha. Encontrei um dia, depois de um tempo fui levar outro produto. Chegou no final do ano, ela falou assim, Lígia, você tem tal data livre? Eu falei, tenho, por quê? Ela falou, eu gostaria que você ministrasse uma palestra para o meu grupo de mulheres da igreja. E falou todo qual era o conceito por trás, tudo, e ela falou, acho que tem muito a agregar, e eu pensei em você na hora. E agora prestem atenção. Eu palestrei, então, para um grupo, agora eu não lembro se eram 30 ou 40 mulheres, e o que acontece? Tudo isso poderia ter acontecido de outro jeito? Talvez, mas nesses encontros eu fiz uma construção de relação, eu tive a iniciativa de ir, eu fui prestigiar, eu construo, eu valorizo os relacionamentos que eu construo. Então, isso faz a diferença. Eu procuro agregar para as pessoas, né? Eu procuro contribuir de alguma maneira e de maneira genuína, tá? Não é realmente esperando. Vocês acham que eu estava esperando que da turma que eu fechei, quase um ano depois, eu teria uma palestra, que ela me contratasse para uma palestra? Não, não foi isso, entendeu? Então, esse é um exemplo que eu estou dando. Mas o que a gente pega aqui de habilidades? Iniciativa, interesse, proatividade, relacionamento, comunicação, vários tópicos aqui que eu poderia desenrolar em outras coisas. Então, qual que é a minha proposta aqui hoje? Que você pare e reflita sobre quais são os pontos em que você tem com maior facilidade, sabe? Quais são aquelas coisas que você faz muito bem, que você faz às vezes até melhor que todas as outras pessoas que você conhece, tá? Eu não sou a rainha do networking, eu não sou a rainha da maquiagem, eu não sou a rainha de quase nada. Só que eu sou dedicada para as coisas que eu faço. Eu pago um preço de comprometimento. Então isso também é uma habilidade que outras pessoas não têm. E hoje, então, eu venho construindo coisas na minha trajetória que outras pessoas não estão. Então, o que acontece? Qual que é a minha proposta aqui para vocês? Olharem, sabe assim, tem algo que você sabe, você domina, é uma receita de pudim? Olha, depois eu até mostro a reportagem para vocês também. 2 irmãos numa garagem durante a pandemia estão faturando, assim, coisa de 3 dígitos, vendendo pudim. Qual é a coisa que você faz muito bem? Você fala muito bem? Você escreve muito bem? Você cozinha muito bem? Qual é que é o seu jogo? Você joga bola muito bem? Não importa. O que é que você faz muito bem? Mas tão importante quanto isso, eu brinco que é você saber o que você não serve. E pode ser o mais geral possível. Não sou boa para andar a cavalo. Tá, beleza, não sou. Porque eu falo que tão importante quanto saber o que você quer é saber o que você não quer. Então eu, por exemplo, com exatas, não é o meu forte. Por isso que eu fui lá pro Sebrae. Tinha uma parte muito específica que eu não estava conseguindo fazer as meninas entenderem. Então eu falei, peraí que eu vou chamar alguém que sabe falar sobre isso. E não sou eu. Então, essa parte exatas, física, química, matemática, passo.
tô de boa. Quem quiser, vamos fazer amizade, porque eu não entendo. Então, mas eu sou extremamente boa em várias outras coisas, principalmente, vamos falar assim, humanas, né? Toda a questão de relacionamento interpessoal, comunicação e etc. Então, o que acontece? Analisem no que vocês são bons. Uma coisa que eu gostaria muito que vocês fizessem de exercício e anotassem, então, para repetir depois, né? Aliás, na verdade, construir isso depois, porque eu não quero que a live realmente fique tão extensa hoje, é o seguinte, vocês montarem uma planilhinha, né? Montarem, então, seja uma tabelinha, tipo jogar stop, tá? Monta uma tabelinha onde você vai ter aqui em cima algumas colunas e depois você vai desenvolver alguns tópicos sobre isso. Vou até pegar um papel aqui para fazer simultâneo. Vocês vão fazer o seguinte. Tá todo mundo aí? Posso ir falando só para entender. Então a gente vai fazer colunas e linhas. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos fazer uma análise como se fosse um currículo da sua vida. Eu falei que hoje você descobriria coisas que você é boa e que às vezes você não está dando a devida importância, ou coisas que você tem uma maior facilidade e que você não está considerando isso como algo que possa te gerar dinheiro, te gerar, como que fala, possibilidade de negócio. Então, o que eu vou fazer? Aqui, pronto, agora eu consigo ver a tela junto. Vocês vão fazer assim, ó, colunas e linhas, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui. Em cima, aqui, eu quero que vocês dividam a vida de vocês a cada 7 anos. Então, de 0 a 7 anos, de 8 a 14, de 15 a 21, tá? E criem essas colunas, tá? Então, eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil. 0 a 7 anos, 8 a 14, 15 a 21. E assim vai até você chegar na idade que você está, tá bom? Então, vocês vão fazer isso, vão criar essas colunas aqui, por idade a cada 7 anos, tá? E aí você segue até o final, beleza? E aqui vocês vão fazer as linhas. Eu vou criar aqui agora alguns tópicos que eu quero... Aqui, vou mostrar que fez, né? Que eu quero que vocês anotem. E aí a gente vai discutir sobre... não é um exercício para fazer aqui ao vivo, é um exercício para vocês fazerem em casa, com calma, botando realmente atenção nisso, porque vão vir respostas. Eu te garanto, tá? Então, anotem aí. O primeiro tópico que a gente vai colocar é sobre educação. Tá? Educação. Vai ser a sua primeira linha. Cadê o brilho aqui? Educação. E aqui, quais são os questionamentos? Anotem aí. Quais são os questionamentos que vocês vão fazer para preencher cada data, né? Cada período de idade que vocês utilizaram, né? Que criaram ali. Então, onde você estudou, o que você estudou naquela idade. Então, por exemplo, de 0 a 7 anos, eu estava em Campinas, né? Eu sou de lá. Então, eu estudei no Colégio X. E lá eu fiz o quê? Ensino, como que chama? Ensino básico, né? Infantil. O que você estudou? Então, anotem isso, né? Onde você estudou, o que você estudou. Você estudou algo fora do ensino formal, então fez alguma atividade fora do ensino formal. Que outros lugares, essa pergunta é milionária. Que outros lugares te proporcionaram ensinamentos, educação? Então, às vezes, por exemplo, olha só, eu de 0 a 7 estava em Campinas. Sabe uma coisa que eu fiz e eu lembro até hoje, gente?
Eu fiz crochê. Cadê a Cecília para me chamar de velha? Eu fiz crochê com antes, né, até 7 anos, porque com 8 eu já estava aqui em Ribeirão, com um grupo de senhorinhas. E eu lembro, assim, tá nítido na minha cabeça, de um gatinho de novelo de lã. Sabe aqueles olhinhos plásticos que a gente cola? Com aqueles olhinhos e um narizinho. E eu fiz isso. Então, uma atividade manual, artística, né? Vamos falar aqui, super artística. Mas que eu fiz com 7 anos. E isso tá aqui, ó, vivíssimo na minha memória. Eu tô enxergando o gatinho cinza na minha mão. E pra mim não teve problema nenhum, tá? Estar com as senhorinhas fazendo o gatinho de lã, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Foi um lugar, então, como eu respondi, estava em Campinas, estudei numa escola X, ensino infantil, básico, não sei como chama, e o que atividade eu aprendi fora do ensino formal, artesanato, e o que me ensinou? Crochê, ou então às vezes você pode falar natação, são formas, né? São coisas que você aprendeu. Então isso vale a pena vocês irem listando, beleza? Então, para quem entrou agora, beijos meninas. O que acontece? Então, recapitulando, você vai fazer uma coluna, uma tabela aqui, onde aqui você vai dividir a sua vida por idades a cada 7 anos, até a sua idade atual, e aqui a gente vai construir, então, algumas linhas onde você vai preenchendo. Então, a primeira foi educação. A segunda linha, você vai escrever o quê? Trabalho, ou então voluntariado, tá? Ou voluntariado. Com 7 anos eu trabalhava? Eu, Lígia, não. Existem pessoas que sim. Né? Mas então, o que você vai colocar? Eu com 7 anos não trabalhava, mas a partir dos 8 eu já fazia bijuteria. Tá? Eu vendia bijuteria pros parentes, pros amigos, mas eu já vendia bijuteria. Tá? Eu fazia de miçanga, fazia colares, fazia brincos, eu bordava calças. Sabe a época da boca de sino? Um auge. Tá? Mas então, trabalho ou voluntário? Eu fazia, não fazia com 7, mas já com 8 eu já fazia. Ok? Então, o que você vai questionar para poder preencher em cada fase? Tá? Desde que você começou a trabalhar ou ter alguma experiência de trabalho, né? Então, no caso, não necessariamente remunerada. Em que áreas você atuou? O que foi que você fez? Teve alguma experiência que te agregou? Foi às vezes um voluntariado na igreja que te marcou? Aí a Ju falando, sou da época das calças bordadas. Menina, eu tinha calça bordada, eu tinha... Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Eu tenho uma caixa, gente, até hoje de coisa... Aqui, ó. Não quer dizer que essa fase fosse bonita, mas, ó, é um estojo de canetinha, de lápis de cor. Deve ter quase a minha idade esse estojo, e, ó, tá bordado também. Tá? Não quero dizer que ficou bom, mas tá bordado. Ok? Então, primeira linha, educação. Segunda linha, trabalho ou experiências, voluntariado, experiências que você teve. E você vai preencher, fazer essas perguntas e responder para cada fase da sua vida, a cada 7 anos. Tá bom? Educação, trabalho ou voluntariado. Vamos para a terceira linha. A terceira linha, o que a gente vai ver? Justamente, competências e habilidades, tá? Aos poucos, só nesses 2 exemplos que eu dei. Então, até 7 anos eu fiz um gato de lã e dos 8 eu fazia bijuteria e bordava calça. Vocês já conseguem ver o quê? Atividade artística, trabalhos manuais. Então, nessa terceira linha de competências e habilidades, você vai mais uma vez analisar para cada fase da sua vida. Então, o que você era bom naturalmente durante estes anos
que você se sentia orgulhoso. Gente, eu tô falando, eu não tinha nem 7 anos e eu lembro até hoje do meu gatinho de lã, tá? Às vezes você tinha uma facilidade com o desenho, às vezes você era muito bom em bets na rua. Gente, nunca joguei bets. Quem quiser jogar comigo, tenha paciência, tá? Porque eu não sei. Então, o que você tinha isso que você fazia bem, que você gostava? Olha só, eu e a minha irmã, a gente... A Denise, ela é quase 5 anos mais velha que eu. E eu já peguei, eu falei ontem pra vocês, eu peguei a fase que já não brinquei na rua, porque já era perigoso. A Denise é praticamente uma moleca. Ela é do tipo que subia em tudo, quase que pegava no telhado. E aí o que acontece? Então a Denise, ela foi uma pessoa fundamental para mim, para brincar comigo. Porque então eu não tinha nem crianças na minha idade, nem podia ficar na rua, tá? Então era dentro de casa com a Denise. Ainda bem que a gente se dá bem, porque senão ia ser triste, tá? Então o que acontece? A Denise gostava de criar roupas para as Barbies. Eu desmontava as Barbies, eu tinha curiosidade em saber como era feita. A Denise criava roupas de papel alumínio, de papel higiênico, de outras coisas. A gente cortava os cabelos das Barbies, a gente fazia pinturas nelas, né? Mamãe ficava louca, mas era a nossa forma também criativa ali, tá? Então a gente tem um álbum de fotos só disso, tá? Imagina o desespero de revelar, né? Custava uma fortuna. Então, façam essas perguntas. O que você era bom naturalmente durante aqueles anos, né? Que você se sentia orgulhoso, você gostava de fazer, né? E o que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Porque assim, eu hoje trabalho com artes, no máximo fazendo uma maquiagem, mesmo assim não é ousando, entende? Mas não pinto mais, não bordo, não faço mais nada do que eu fazia antes. Não... Gente, eu fazia escultura em argila. Mais uma vez, não quer dizer que era bom, mas eu fazia, tá? Então façam essa terceira linha, analisando cada fase da sua vida, competências e habilidades, tá bom? E aí, por exemplo, como eu disse, curiosidade, criatividade, trabalhos manuais, trabalhos artísticos, essas coisas são coisas que você pode já ir relacionando, tá bom? Agora, na quarta linha, eu quero que você faça a seguinte reflexão. O que me fazia feliz? Ok? O que te fazia feliz? E aí você vai olhar para cada fase, porque pode ser que não tenha nada a ver com tudo que você escreveu até agora, tá bom? Mas você vai colocar então o que te fazia feliz, quais eram as atividades que você fazia, que deixavam você feliz, se sentia feliz e completo ao longo desses anos. Então, vamos falar. Eu tinha essa parte dos trabalhos manuais. Vou falar que isso me fazia feliz. Talvez desmontar as Barbies, com certeza. Entendeu? Tinha um quê de descobrir como é que era. Mas talvez isso no começo não seja tão perceptível, ou às vezes você tem uma memória muito forte. Às vezes você era muito bom em jogar basquete, em brincar na rua, em esporte, em dar pirueta. Não importa, tá? Ache qual é isso e vá fazendo essa análise até agora, tá bom? Aí agora a gente começa a entrar num ponto que você começa a dar uma bugada, mas que é importantíssimo você fazer também. O quê? Qual que vai ser a próxima linha? Você vai colocar quem eram os meus mau exemplos. Por quê, gente? Porque às vezes você... Levei uma mordida do pirata hoje. Às vezes você foi impactado por algo negativamente, por alguém negativamente. Pessoas que passaram pela sua vida
E essa pessoa ela pode ser um bom exemplo para você também, mas por algumas perspectivas não ser um bom exemplo. Mas o que é que te aconteceu, o que te ficou marcado, ou que você viu e você falou, isso eu não quero para mim, e que, enfim, teve o seu peso para a ponto de você colocar aqui nessa planilha, tá? Então, analise quem eram seus anti-exemplos, vamos dizer assim, tá? E aí você vai fazer essa análise para cada momento da vida. Às vezes você viu um caso de violência, às vezes você viu um caso de maltrato, às vezes você viu alguém sendo hostil com alguém, enfim, né? Às vezes de alguma maneira aquilo te impactou e aí você falou, nossa, isso não é legal, ok? Mas a gente vai fazer a análise também do que? Na próxima linha, quem eram os meus exemplos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que muita gente passa pela nossa vida, então, até os seus 7 anos, quem que era o seu exemplo? E depois em diante, às vezes era pai e mãe, às vezes era um professor, às vezes era uma avó, às vezes era um amigo que tinha uma importância, né? Então pense nas pessoas que mais te influenciaram a cada período da sua vida, tá? Quais foram as características que te marcaram, né? Ou que te marcam até hoje? O que você aprendeu com cada uma dessas pessoas? Tá? Faça essa análise a cada fase da sua vida, ok? Ué. Vocês estão me ouvindo? Pessoal do Insta, tá me ouvindo? Sumiu minha imagem. Então, na próxima linha, vocês vão colocar o quê? Quais são os orgulhos? Quais são as histórias de conquista que você tem a cada fase da sua vida? O que você se lembra dessa época que te marcou como uma conquista ou algo que te traga orgulho? Tá? Faça essa análise a cada fase. Ok? E aí, por último não, vai. Na próxima linha, vocês vão fazer o quê? Como eu me senti relatando essa história. E aí você vai colocar a cada fase da sua vida, pensando, essa história me trouxe orgulho, me trouxe saudosismo, me trouxe identificação, me trouxe frustração. O que lembrar dessa história te gera de sentimento hoje? Ok? E aí na próxima linha você vai colocar o quê? Quais características minhas são encontradas nessa história? Então, quais características que você consegue identificar nesses momentos mais marcantes? Né? Elas permanecem ou teve alguma mudança na sua personalidade? Né? Então, eu já falei aqui algumas para vocês. Iniciativa, fácil relacionamento, foco em objetivo, oratória, tá? Vocês podem colocar algumas aí. E por último, agora sim, o que me guiava? Então, dentro da realidade de cada idade, né, como eu disse, a gente vai fazer uma primeira análise dos 0 a 7 anos. Quais eram as motivações que você tinha, né, para chegar nesses momentos que te marcaram e que você, então, chegou a colocar aqui na nossa relação? Tá? Então, eu dei o exemplo das Barbies. O que me movia era descobrir como que era, como fazia, curiosidade. Né? Então eu desmontava as Barbies, cortava o cabelo, trocava as cabeças. Tá? Talvez em algum outro momento fosse o quê? Fosse um motivo de dor, um motivo financeiro,
um motivo, enfim, familiar. Então você coloca a cada etapa também essa análise, né? Então, considerando a realidade de cada idade, quais eram as motivações que você tinha, ou tem até hoje, para chegar nesses momentos que você relacionou. Ok? Esse vai ser um exercício que você vai quebrar a cabeça. Parece simples, mas quando você para olhar e responder essas perguntas a cada 7 anos da sua vida e olhar para trás, você vai falar, putz, olha isso, tá? Então vocês vão perceber que vão vir respostas e amanhã, a hora que a gente for falar de atitude, essa limonada dessa relação aqui de história de vida, né, desse olhar para a sua vida, vai fazer a diferença de comportamentos, de habilidades vão ficar mais visíveis, mais latentes, para você conseguir juntar as duas coisas que eu falei, de conteúdo e talento, para transformar em atitude e construção de novos negócios, etc. Tudo bem? Então, fica essa tarefinha aqui para hoje. Mais uma vez, quem ainda não conseguiu fazer pesquisa sobre os temas que eu falei ontem, né, sobre as dicas, né, usando as dicas que eu dei ontem, pode me chamar, me deixa no particular, na conversa no particular, o seu e-mail que eu te passo uma relação de um PDF de uma lista de fontes de informações para você pesquisar e ter mais insights. E faça essa tarefinha de hoje, que amanhã vai fazer tudo mais sentido. Estamos construindo, né, essa costurando essas informações, vocês vão ver que vai fazer tudo mais sentido amanhã, ok? Então é isso, gente, muito obrigada. O Insta deu uma travada, mas eu acho que no Face correu tudo bem. Então, vou deixar o vídeo salvo, assistam, indiquem e se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me chamar. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus, espero vocês amanhã, sim, tem 7 da noite. Beijos, bom descanso, tchau, tchau.